Olá, investidores! Hoje eu vou falar sobre o impacto do coronavírus nos mercados financeiros, na economia e principalmente na Bolsa de Valores. Mas antes de começar esse vídeo, vai lá, se inscreve no meu canal, dá uma curtida e ativa a notificação para você saber quando tem conteúdo novo. Bom, pessoal, Bolsa vai terminar a semana caindo 10%, né? Uma queda expressiva, né, do Ibovespa, vai fechar aqui por volta de 102 mil pontos, né? Uma queda de cerca aí de 11 mil pontos, então, as maiores quedas aí da semana, né, da história, e puxado muito também pela Bolsa dos Estados Unidos, né? O S&P 500 deve fechar aí a semana em queda de 13%. Primeiro eu chamo a atenção para um destaque, né? No passado, quando a Bolsa Americana caía fortemente, né, a gente viu um dia aqui o S&P caindo 4,5%, era de se esperar o tal do Circuit Breaker na Bolsa, né? O que é o Circuit Breaker? A Bolsa vai lá, sempre que o índice cai mais que 10%, suspende as negociações. Então é uma nova era, o Brasil até descolou, na minha opinião, um pouco dos Estados Unidos, né, fechando a semana mais negativo. E aí a gente vê um pânico geral, né? Então, eu falei bastante nas minhas redes sociais, pessoal, tenha calma, não faça nada na emoção, não vai vender na baixa, espera. Essa é a melhor atitude nesse momento, né? Muita falta de informação, né, sobre a propagação do coronavírus. Eu acho que o fato do vírus não estar mais restrito à China e agora se espalhando pelo mundo inteiro, né, principalmente Itália, norte da Itália, chegando agora no Brasil com um único caso e também nos Estados Unidos, né? É uma questão de tempo. E eu ressalto, né, não sou especialista em saúde, mas a dengue mata muito mais gente por ano do que o coronavírus. A própria, né, nos Estados Unidos, morte por gripe devido ao inverno severo também leva aí cerca de 50 mil pessoas, né, a morrerem por ano. Então é um vírus com uma letalidade relativamente baixa, então 3% aí das pouco mais de 80 mil pessoas que já contraíram, né? Então 3%, pouco mais aí de 2.400 mortes por todo o mundo. Então uma reação exagerada, né? Um certo pânico. E aí eu tenho aqui 3 indicadores, né? Você que estava aí no bloquinho, né, de carnaval e está voltando agora para o mercado, nossa, o que aconteceu? Porque no Brasil a gente brinca que o ano novo é a quarta-feira de cinzas, né? Então essa semana foi reduzida, mas enquanto o Ibovespa estava fechado aqui devido ao carnaval, as ações chegaram a cair quase 7% em 2 dias, né? O principal índice de ADRs, de ações brasileiras negociadas em Nova York, chegaram a cair 6,7% em 2 dias. Então a volta do carnaval foi aquela ressaca amarga, né? A Bolsa de Valores caiu 7% e vai fechar a semana quase caindo 10%, né? Então o que aconteceu aí no mercado, né? Acho que é um claro aumento de aversão a risco, né? No momento de incerteza, todo mundo corre para o que é seguro, né? Ainda mais quando você não tem muita informação. Então, o chamado índice do medo, ou índice VIX, que mede a volatilidade, né, das opções do índice S&P 500 nos Estados Unidos, atingiu a sua máxima, né, superou o pico histórico lá de 2008. Tá? Então, o índice saiu aí de 17 pontos para bater quase 50 pontos aí no final da semana, né, multiplicando aí por 3. Então, todo mundo aí ficando extremamente, né, avesso a risco, né? Lembrando que, ao contrário do Brasil, lá nos Estados Unidos e na Europa, os investidores investem bastante em ações. Então, foram anos também de, vamos dizer, otimismo exagerado, né, com a Bolsa Americana. São 11 anos de alta, né, mas a economia continua sólida, né, continua crescendo 2,1% ao ano. Então, a gente viu, esse é o primeiro indicador que a volatilidade subiu muito, né, o nível de aversão a risco bem grande. O segundo é a Treasury americana, né, que é como se fosse a taxa Selic dos Estados Unidos, né? Então, os títulos com prazo de 10 anos, né, a rentabilidade, né, o yield caiu de 1,9 no final de janeiro para 1,25. Então, nesse caso, quando cai a taxa é porque o preço subiu muito. Então, todo mundo que tinha ação ou outros ativos de risco venderam, sacaram para colocar no título do Tesouro Americano, que é o chamado ativo livre de risco, tá? Então isso mostra, né, o grau de pânico aí mundial, principalmente na Bolsa dos Estados Unidos, né, que acho que foi a maior queda. Bolsa Europeia muito em queda,
as bolsas da Ásia também, desculpe, e a gente vê as commodities em forte queda, né? O petróleo do tipo Brent veio dos 65 dólares para 50 dólares, minério de ferro uma redução aí de 15%. Então um pânico geral, uma busca por proteção, né? Todo mundo quer diminuir risco. Então outro indicador também que mostra, e aí no caso específico brasileiro, é o CDS, né? Que é o Credit Default Swap. Ele é o calote contra risco de dívida brasileira. Esse é o chamado risco país ou risco Brasil. Ele chegou a ser negociado abaixo de 100 pontos, né, 93 pontos na semana antes do carnaval, e agora está por volta de 130 pontos. Né? Então isso aumenta o risco Brasil, o risco país em 30%. E por isso que todas as ações caem, né? Porque olhando agora a Bolsa Brasileira, as ações que mais sofreram, companhias aéreas, obviamente, né, Gol e Azul, a CVC, que é uma empresa de viagens, e, claro, as empresas de commodities, Petrobras, Vale, Gerdau, as produtoras de proteína animal, né, JBS, BRF, também, e a Suzano, né, todas essas empresas tiveram queda mais forte. Isso é natural de ter essa queda, né, mas outras empresas também caíram, por exemplo, do setor elétrico, varejo eletrônico e até mesmo construção civil. Por quê? Quando sobe o risco país, você tem um aumento da taxa de desconto, né, do custo do capital próprio ou até mesmo do WACC, que é o custo médio ponderado de capital. Na minha opinião, essa queda de 10% na Bolsa é exagerada, tanto que eu estou gravando aqui esse vídeo na sexta-feira, antes do fechamento, a queda já está mais suave, já está entre 1% e 2% na sexta-feira. O mercado já vendo que foi um certo exagero, algumas ações caíram bastante. Então, esses são os três, né, indicadores que eu comentei que explicam que momentaneamente a aversão a risco está muito alta, né? Então a taxa de juros americana, a Treasury, o VIX, que é o índice de volatilidade, e o risco país, aqui medido pelo CDS. Tá? Então é uma queda muito grande, como eu falei, da Bolsa, né? Mas chama a atenção a Bolsa americana ter tido até um desempenho mais negativo que as ações brasileiras. Então eu acho que assim, é uma grande aula sobre risco, tá? Eu recebi muita pergunta aqui na Levante, nas lives dos nossos conteúdos, né? O que fazer? Então, acho que as lições, né, dessa semana aí fatídica, né? Você tem alguma proteção na sua carteira? Porque os ativos que foram bem essa semana foram ouro e dólar, os únicos ativos que subiram. Todos os outros só apresentaram queda forte, principalmente Bolsa de Valores. Então, é para você pensar se você tem alguma proteção, né, em dólar ou ouro, né, aí é um hedge, né, não é para ter rendimento, é para proteger a sua carteira. E eu acho que para mim aqui ficam, né, como o mercado está muito em pânico, né, para mim ficam 5 lições, né, para você levar na sua vida como investidor. Né. A primeira, tenha sempre caixa, tenha sempre reserva de liquidez. Então, ao invés de vender as ações no pânico, na queda, você compra ações na promoção. Quer dizer, né, todo mundo não gosta de promoção, né? Inclusive a gente está comemorando aqui 2 anos de Levante, demos uma promoção. Então é uma coisa boa para as pessoas comprarem. Já na Bolsa parece que é o contrário, né? O pessoal não gosta de comprar ações em queda, mas na verdade são bons ativos, o valor intrínseco daquela empresa não muda muito, as suas ações caem bastante. Outra regra, outra lição muito importante, nunca esteja 100% investido em ações. Até mesmo os fundos de ações não ficam totalmente investidos, né? O chamado all-in do poker. Então isso é muito importante. É importante você saber o risco que você está correndo, né? Então se você está numa ação do setor de construção civil, ou até mesmo via varejo, que tem uma volatilidade maior, os frigoríficos e até um Banco Inter, são ações que têm beta mais alto, que vão cair muito mais que o índice no momento de volatilidade. Então é muito importante você saber o risco que você está correndo. Quarto, eu diria ter proteções, como eu comentei, né? Ter alguma proteção ou em dólar, né, ou ouro. E por último, essa é a mais difícil, né? A gente sempre pressupõe que o ser humano é racional ao investir, mas a gente sempre tem alguma interferência da emoção, então é para você operar, investir em ações na razão e não emoção, tá? Então não entre em movimentos de manada, só porque todo mundo está vendendo, você também vai vender. Então, acho que essas são as 5 lições. Eu diria que a diversificação também ajuda muito, né? Então, se você tivesse ações da Vale, por exemplo, ou
Petrobras ou outras ações que caíram muito, você seria compensado, né, por outros setores. Então, a gente acredita que essa é uma realização de curto prazo, assim como foi o Joesley Day e foram outros eventos. É claro que é difícil saber, a pergunta aí de ouro é: onde está o fundo do poço? Até tem a frase famosa do Luiz Stuhlberger: será que existe um alçapão, né, no fundo do poço? Eu acho que os 100 mil pontos parece ter sido aí o piso, inclusive nessa sexta-feira chegou a negociar um pouquinho abaixo dos 100 e depois retomou. E eu acho que eu continuo otimista que está com Bolsa de Valores, acho que a economia brasileira está com fundamentos sólidos, tem empresas que não serão afetadas pelo coronavírus na China e pelo mundo. É claro que eu faço um paralelo até com a greve dos caminhoneiros, né? Foi algo que foi extremamente ruim na época, eu lembro que o pessoal deixando de viajar, não tinha combustível, mas depois, né, importações não chegando, exportações não saindo, depois as coisas se normalizaram, né? Eu acho que é uma preocupação exagerada com o coronavírus, vai chegar uma hora que vai estabilizar, vamos chamar assim, né? Já está decrescente a taxa aí de novos casos na China. É claro que podemos ter novos desdobramentos, mas, como eu disse, a dengue mata muito mais pessoas no Brasil, é muito mais perigosa do que a gripe, né, do coronavírus, tá? Então, eu termino aqui esse vídeo, né, citando a famosa frase do Warren Buffett, que é o seguinte: compre ao som dos canhões, nesse caso a bolsa caindo, e venda ao som dos violinos. Então era isso, pessoal. Por último, eu deixo aqui um link que a Levante preparou para você, tudo sobre o coronavírus, tá? O link está aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.